TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Saudações! Programa Resposta está de volta, gente! Olá! Saudação carinhosa a todos vocês que nos acompanham pela TV Imaculada, essa TV que tem essa missão fundamental de evangelizar. E nós bem sabemos a necessidade que nós temos de evangelização, que no fundo é adequar o nosso coração, conformar nosso coração ao estilo e ao jeito de Cristo viver. Então, estamos aqui de volta, você que procura respostas no seu caminho de vida, todos nós estamos em busca, pois bem, esse programa, este desafio que nós aceitamos exatamente de procurar juntos os caminhos, iluminar os caminhos para que nós possamos atingir as nossas metas. E a meta principal do cristão é aquela de viver de acordo com os valores, de acordo com as inspirações, de acordo com aquilo que Cristo ensinou em seu Evangelho. Então, estamos buscando sempre, e essas respostas nos desafiam sempre a buscar mais, para aprofundarmos cada vez mais o mistério da vida, o mistério de Deus que nos envolve. Muito bem, programa Respostas, como vocês sabem, depois dessa saudação, posso dizer que já estava com saudade de vocês. É uma semana entre um programa e outro, mas durante a semana a gente fica pensando as perguntas, aquilo que vai chegando. Então a gente está sempre nessa sintonia com vocês. Sintonia também de preces, porque às vezes chegam também pedidos, problemas, dificuldades. Às vezes não consigo também entrar em contato com todo mundo, digamos assim, nos bastidores. Mas é importante isso, é importante que nós estejamos juntos nesse caminho que a gente está fazendo. O programa Respostas, no primeiro bloco, ele trata de um tema porque nós precisamos encontrar alguns fundamentos da nossa fé. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo diz tudo e o contrário de tudo. Então esses fundamentos estão sobretudo na palavra de Deus, na presença de Deus na nossa vida, na experiência. Mas para nós, as fontes essenciais dessa revelação que ilumina o nosso caminho é a revelação na Sagrada Escritura e a revelação presente na tradição da nossa fé, a tradição apostólica. E os concílios são momentos em que a tradição toda a igreja para refletir sobre si mesma, para relançar a proposta do Evangelho para os seus contemporâneos. Assim aconteceu no Concílio Vaticano II. Então, por isso que nós estamos refletindo sobre um tema do Concílio Vaticano II. A leitura que nós vamos fazer hoje, nós estamos continuando. Gente, nós já estamos no 8º capítulo. Eu estava até conversando com o Fábio, aqui agora há pouco, para lembrar já qual é o número de programas que nós estamos, né? Com certeza, como o Fábio falou, a gente já passou do 50º programa, tenho quase certeza disso, porque já tem um tempo. Então nós estamos fazendo esse caminho de reflexão sobre o mistério da Igreja. E os bispos do mundo inteiro, no Concílio Vaticano II, colocaram o tema da Mariologia de Maria dentro do tema da Igreja. De fato, a Lumen Gentium é reflexão sobre a Igreja, sua identidade, sua missão. Estamos no capítulo 8º. E no programa passado, não sei se você lembra, foi que a gente iniciou. E aí nós percebemos que todo o mistério de Maria é visto a partir do mistério de Cristo. Então, o programa passado colocou-nos Maria dentro do mistério da salvação em Cristo. E agora nós vamos, nesse texto de hoje, gente, falar sobre Maria e a Igreja. Como que é essa relação de Maria e a Igreja, da Igreja com Maria, com a Mãe do Senhor. Vamos acompanhar a leitura e eu já volto para a reflexão. Até já! A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. A Virgem Maria e a Igreja. A Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o Verbo de Deus no seu coração e no seu corpo e deu a vida ao mundo, é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Remida de modo mais sublime em atenção aos méritos de seu Filho e unida a ele por vínculo estreito e indissolúvel, foi enriquecida com a sublime prerrogativa e dignidade de ser Mãe de Deus Filho e, portanto,
filha predileta do Pai e sacrário do Espírito Santo. Com este dom de graça sem igual, ultrapassa de longe todas as outras criaturas celestes e terrestres. Ao mesmo tempo, encontra-se unida na estirpe de Adão com todos os homens que devem ser salvos. Mais ainda, é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, porque com seu amor colaborou para que na Igreja nascessem os fiéis, que são os membros daquela cabeça. Por esta razão, é também saudada como um membro supereminente e absolutamente singular da Igreja, e também como seu protótipo e modelo acabado da mesma, na fé e na caridade. E a Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, honra-a como Mãe Amantíssima, dedicando-lhe afeto de piedade filial. Lumen Gentium, número 53. E voltando aqui agora para a nossa reflexão, eu falei para vocês, nós estamos no número 53 da Lumen Gentium, e esse documento, vocês percebem que os documentos conciliares de um concílio, eles são densos, são textos fortes, dizem muita coisa através de um pequeno parágrafo. Veja a riqueza, vamos por parte? Primeiro se fala que Maria recebeu no seu coração e no seu corpo o Verbo de Deus. Tem aqueles padres da igreja que diziam que Maria tinha tanta fé, tanta expectativa, era uma filha de Israel, e como filha de Israel, ela participava daquela expectativa que o povo vivia. Que se diz assim, os padres da igreja dizem uma coisa que até me arrepia, que fala assim, que Maria primeiro gerou o Filho de Deus no seu coração. Então, quando esse filho chega pela ação do Espírito para ser gerado no seu ventre, Maria já é toda de Deus, já é se entrega a essa missão. Então Maria recebeu essa grande missão e recebeu o Verbo de Deus no seu coração e no seu corpo. E aí nós dizemos que Maria ofereceu a vida ao mundo. Veja o paralelo com a igreja oferece os sacramentos, a igreja oferece Jesus Cristo. Maria é a mãe que apresenta o Filho de Deus ao mundo, que nos oferece ele. Já viram um paralelo aí que aparece? E ela é honrada como verdadeira mãe de Deus. Teve um concílio lá no início, no início do cristianismo, que deu o título a Maria de Mãe de Deus. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Tinha gente que defendia o seguinte, ela só é mãe do Filho Jesus, mas não se separam, são duas naturezas distintas, mas inseparáveis. Então, no grego Theotokos, Maria ficou com o título de Mãe de Deus. A igreja defendeu isso e isso ficou para nós. Ela é mãe do Redentor. E olha que coisa interessante, o documento fala que Maria é remida. Remida, exatamente. Porque nós podíamos falar, Maria não precisa da redenção de Cristo? Todos nós precisamos da redenção de Cristo, porque nós não podemos pensar a redenção de Cristo só para tirar o pecado, só para tirar esse desequilíbrio que nós carregamos na nossa vida. Esse desequilíbrio que causa desarmonia, que causa tristeza. Mas a ação de Deus na nossa vida também é para nos plenificar, para nos divinizar em Cristo. Então, nesse sentido, Maria também participa do mistério da redenção. Mas, gente, é claro que a participação de Maria é absolutamente singular. Ela tem, olha só o que o texto diz, ela tem um vínculo estreito e indissolúvel com o mistério de Cristo. E ela recebeu essa redenção, remida de modo mais sublime, sempre, gente, os documentos sempre falam, em atenção aos méritos do seu filho. E ela está unida a ele por vínculo estreito e indissolúvel. Veja, ela tem a dignidade de ser mãe de Deus Filho e, portanto, atenção, olha a relação de Maria com a Santíssima Trindade, filha predileta do Pai, sacrário do Espírito Santo. Então, Maria, por essa relação singular com o mistério de Cristo e o seu envolvimento com a Trindade, ela ultrapassa de longe todas as criaturas, embora não tiremos Maria, o mesmo documento lembra na sequência da estirpe de Adão. Maria é uma criatura. Isso precisa ficar muito claro, mas ela ultrapassa de longe todas as criaturas. O texto diz celestes e terrestres. Maria, nesse sentido, é superior aos anjos. Vejam que missão específica. Ela ultrapassa, mas ao mesmo tempo continua unida à estirpe de Adão, com todos os homens que devem ser salvos. Que maravilha esse texto, que sabedoria, que teologia! E aqui já é um passo. Maria é também mãe de todos os membros do corpo de Cristo. Maria, mãe da igreja. Um título que apareceu assim de maneira muito tocante, muito forte no Concílio Vaticano II.
Só lembrando, Papa Paulo VI, durante o concílio, declarou Maria mãe da igreja. É um título. E é importante, muito importante, porque ela é a verdadeira mãe dos membros de Cristo. Onde foi que Jesus entregou Maria como nossa mãe? Mulher, eis aí o teu filho. Na hora final, como herança. Sabe as últimas palavras de uma pessoa que está deixando esse mundo? Jesus estava na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus estava do alto da cruz, está lá no Evangelho. Está no Evangelho. Tá? Eis aí teu filho. Aquele discípulo amado era o exemplo do discípulo fiel até o fim. O cristão na igreja é chamado a ser fiel até o fim. Estava lá, aos pés da cruz, junto com a mãe do Senhor. Então, entrega João a Maria e Maria a João. Esse é o sentido da filiação nossa, essa filiação espiritual que nós temos com Maria, que é mãe da igreja. Por quê? Porque com a sua colaboração, Maria, com seu amor, colaborou, gente, para que na igreja nascessem os fiéis, que são os membros daquela cabeça, que é o seu filho. A cabeça da igreja é seu filho. Por isso que ela é saudada, gente, com carinho, venerada, como membro supereminente, absolutamente singular da igreja. E aqui o ponto final. Maria é apresentada como protótipo, modelo, acabado do que é ser igreja, na fé e na caridade. É modelo de fé, é modelo de caridade. Maria é o que a igreja espera de cada um de nós. E a Igreja Católica termina o texto, guiada pelo Espírito Santo, honra a Mãe Amantíssima, dedicando-lhe afeto de piedade filial. Nunca, em nenhum texto, a igreja usa o termo adoração para Maria, porque Maria não é uma deusa. Maria tem um papel especial, mas é toda de Deus. O que quer dizer cheia de graça? Toda de Deus, mas ao mesmo tempo toda humana. Por isso que os sofredores a invocam, por isso aqueles que choram a invocam, os pobres, os doentes, os enfermos. Eu sempre digo para os enfermos quando eu vou visitar no hospital, olha, fica tranquila que a mãe do Senhor acompanha seu filho na hora da cruz. Maria vai ficar aqui ao lado da cama. Então Maria é a mãe que acompanha seus filhos, unida ao mistério de Cristo, unida ao mistério da igreja. É isso que fica muito claro para nós. Não separemos Maria do mistério da igreja. Hoje, por exemplo, surge a discussão sobre o título, Maria Corredentora. É porque parte do pressuposto que foi por alguns séculos muito acentuado, Maria em relação a Cristo. Mas isso é uma discussão. Existem gente a favor, existe gente contra. Mas a decisão do concílio foi muito acertada, porque reaproxima Maria como modelo de vida cristã. Porque, além de mãe do Senhor, ela também é, para nós, alguns documentos chamam assim, Maria, a perfeita discípula de Cristo. Ela fez essa mudança, esse caminho. E aí a gente percebe quando Jesus diz, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então Maria entra também na dimensão do seguimento, entra na dimensão da fé. E nesse sentido, Maria corrobora assim de maneira muito singular, muito especial. Então ninguém pode pensar, sendo bom católico e tendo clareza, que a devoção a Maria nos impeça de amar o Cristo. O cristocentrismo é sempre importantíssimo. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria nos leva sempre a Cristo. E se isso não acontece, algum problema está na nossa devoção, que precisa ser purificada. Muito bem, já chegamos ao final do primeiro bloco, mas nosso encontro não terminou não. A gente já volta. Vamos daqui a pouquinho para o segundo bloco e tem perguntas interessantes hoje também, tá bom? Já nos vemos, já voltamos. Volta já para o nosso segundo bloco do programa Respostas. E aí, você está perseverando junto com a gente aí? Que bom! Essa programação da TV Imaculada é uma programação maravilhosa, cheia de coisas muito boas para você, para todos nós que estamos procurando sempre um caminho de esperança, um caminho de fé que ilumina a nossa vida. Muito bem, vamos agora para as perguntas nesse segundo bloco.
E nós vamos começar já pela pergunta do Paulo. O Paulo que mora lá no bairro São Francisco. Por sinal, é o bairro lá onde eu moro também, bairro São Francisco. Lá é assim, pessoal, é tudo gente boa, tirando os defeitos. Brincadeira. Tô falando de mim, tá, gente? Tirando o padre lá, é todo mundo gente boa. Brincadeira. Mas eu gosto muito ali do bairro São Francisco, que o bairro pegou o nome da paróquia, que por sinal é uma paróquia muito linda pelo seu estilo. Eu não sei dizer agora, eu não sei se é neogótico, eu sei que tem um estilo todo peculiar, tem muita tradição na cidade de Campo Grande, a paróquia Nossa Senhora, São Francisco. Aliás, São Francisco, meu Deus, sou apaixonado por esse santo. Grande, grande Francisco. Muito bem, vamos lá para respostas das perguntas de vocês. Bairro São Francisco, Fábio, pelo menos esse eu conheço, viu? O Fábio aqui tá sempre dando uma força pra gente. Aliás, gente, amanhã é aniversário do Fábio. Amanhã já fizeram uma festinha pra ele aqui hoje. Pena que eu cheguei atrasado, né? Não sobrou nada pra mim, nem um pedaço de bolo deixaram. Ô, povo! Fábio, parabéns. Deus abençoe você, um companheirão da gente aqui, deu força, acompanhou todo esse processo, desde das tremedeiras do início, agora a gente está mais tranquilo. Mas é isso aí, Fábio passou por um momento um pouco difícil ultimamente, o papai foi encontrar o Pai Eterno para esperar a família, para esperar todos nós, mas já, graças a Deus, parece que a família já está encontrando consolo, está retomando o caminho e vai ficar sempre no coração a marca, né? A marca indelével desse amor vivido, dos valores que foram ensinados, e tenho certeza que quando a gente perde alguém muito amado, a nossa vida não continua mais a mesma, mas isso é sinal de que o amor aconteceu, porque o amor funde, né, as existências. Existe uma comunhão muito profunda e a morte não separa isso, não separa. Tá bom, gente? Parabéns, Paulo, Fábio, Deus te abençoe muitos anos de vida. Paulo, vamos lá, Paulo, para a sua pergunta. Como a igreja escolhe os bispos? Muito bem. Paulo, interessante sua pergunta. Eu acredito que, acho que foi a primeira vez que eu vi essa pergunta aqui. Não me lembro, Fábio, de ter respondido essa pergunta antes aqui. E é muito importante isso. Por quê? Porque muita gente confunde igreja com o exército. E aqui a gente precisa, o registro que nós temos é a ideia de carreira. Esse é um registro muito perigoso da ideia de poder. Por isso que a igreja criou uma estrutura que, ao meu ver, é muito sábia para a escolha dos bispos. Primeiro critério, quem quer ser bispo é um péssimo sinal. Quem quer ser bispo? O que nós chamamos isso? Qual que é a doença que atinge o clero muitas vezes na igreja? O chamado carreirismo, que vem de carreira. O que é? Você faz algo você não serve porque você tem que servir, porque você recebeu um dom de Deus, porque o que é a graça? Que é a graça que se recebe no sacramento, o ministro ordenado. É uma graça para servir, não é para conseguir outra coisa. Então, quando tem uma segunda intenção, essa segunda intenção ela é mais humana, ela é mundana, neste sentido. Almejar as coisas do alto, no sentido de Paulo, não no sentido da função, no sentido de mais servir, no sentido de que o central, o sentido do evangelho, aquele que mais serve é o mais importante. Quem que é o mais importante? A discussão entre os discípulos. Jesus pegou uma criança, colocou no meio, depois no outro texto ele diz, o mais importante é aquele que está sentado na mesa sendo servido ou aquele que serve. Na igreja, a lógica é outra. O discurso mesmo de Jesus, quando ele fala, olha, os tiranos das nações, os potentes, eles tiranizam as nações, mas entre vocês não deve ser assim. Isso significa que não dá para aplicar, porque a igreja não vive nenhum sistema do mundo. Nem democracia, nem monarquia, nem... Existem elementos que corroboram, mas ela não se equipara a nenhum outro sistema. Ou seja, não dá para a gente usar para a igreja os mesmos critérios que nós usamos para as instituições do mundo. O critério aqui é bíblico, é teológico, chame como você quiser, mas não pode ser mundano. Então qual é o critério? Agora eu vou para o aspecto da operacionalização de como acontece. Normalmente, pelos aspectos canônicos, o bispo tem que ser escolhido entre um padre que já tem, em média, uma boa experiência como padre. O que significa? Eu não vou dizer números exatos aqui, mas em torno de 10 anos, por exemplo,
de exercício do ministério. E o que ele precisa nesses 10 anos? Eu digo que é o mínimo. Ele precisa ser um padre exemplar. Exemplar na doutrina, exemplar no comportamento, exemplar no ensinamento, exemplar no testemunho. Então, e nesse sentido, a gente percebe que a escolha do bispo é pautada por toda uma série de critérios que a igreja apresenta. Critérios que olham o perfil de uma diocese, para onde ele seria provavelmente candidato, e o perfil do próprio candidato. E quem faz esse processo? A nunciatura apostólica presente em todos os países do mundo. Aquele que nós chamamos de núncio apostólico ou representante do Papa, aqui no Brasil nós temos esse costume, chamar, porque a função dele é muito ligada a isso. A função da nunciatura, a função que eu diria mais séria, é exatamente de escolher os bispos. E aí você vai ver que se manda para as pessoas que conhecem, possivelmente conhecem o candidato. Por quê? Como é que apresenta o candidato? Sim, chegam para a nunciatura indicações. Na sua maioria, indicações provindas dos próprios bispos. Olha, fulano de tal seria um bom candidato ao episcopado. Aí, o que vem? Começa-se uma segunda fase, depois de uma certa indicação. Tem uma certa indicação? Tem. Tem que ir? Tem, no sentido de que tem uma certa indicação. Chegou na nunciatura a indicação de um nome. Fase 2, o escrutínio. É uma fase bem pesada, porque se enviam cartas que são absolutamente sigilosas, elas estão sob sigilo pontifício e as penas canônicas para quem revela isso são graves, porque vem sobre sigilo pontifício. Isso significa que é um nível máximo de sigilo. Se pergunta tudo sobre a pessoa, olha, chegou até nós esse nome, essa pessoa, o que você diz? Gente, aí a lista não é pouca não, é quase uma lista de canonização. Eu digo assim, se espera do candidato, olha, eu digo para vocês um nível quase angelical. Meu Pai do céu. Então vejam que depois desse critério, essa carta para quem vai, padre? Vai para bispos, vai para padres, vai para religiosos, vai para leigos. Já aconteceu e acontece com muita frequência. Leigos também são consultados, todos com a mesma exigência de sigilo pontifício, sigilo total. Então, percebam que tem nesse processo de escrutínio, o que acontece? A igreja sonda a vida da pessoa, em todos os seus aspectos. Comportamento moral, a questão da doutrina. E aí a gente percebe que cada papa tem algumas ênfases. Por exemplo, tem papa que vai escolher, vai preferir, quando chegam 3 nomes, é para falar lá na frente, mas eu já antecipei, essa é a terceira fase. Quando chegam 3 nomes, normalmente às vezes um papa que gosta mais de bispos que sejam doutores, outro que sejam mais pastoralistas, são assentos. Se dizem nos bastidores, por exemplo, que Papa Bento XVI, por ser um intelectual, mas aqui no sentido pleno da palavra, ele preferia muito, ele olhava muito o currículo de estudos da pessoa. Eu não tenho provas disso, são coisas que dizem nos bastidores, então eu estou abrindo um parênteses e estou vendendo o peixe que eu comprei. Papa Francisco dizem que pelo perfil de bispos escolhidos por Papa Francisco, ele prefere um perfil mais pastoralista, um homem mais simples, alguém não muito apegado ao poder eclesiástico, e não que o Papa anterior não cuidasse disso. Então esses aspectos são todos olhados na fase 2. Que perfil de candidato, que perfil. Aí, inclusive, nessa pergunta, onde ele seria candidato? Para uma arquidiocese, um bispo auxiliar? Então, nesse sentido, a igreja sonda. A terceira fase é a fase onde, de certa forma, esse candidato, pelos escrutínios que chegam, os escrutínios foram positivos, não chegou nada de grave, não chegou nada que atente contra a exigência de uma dignidade episcopal, que nós sabemos, gente, é uma exigência grande da igreja, mas é para preservar a igreja. Quando acontece um problema com o bispo, é uma situação delicadíssima para a igreja. Vejam que para nós o bispo é um sucessor dos apóstolos. Aí vocês vão dizer, padre, mas Judas também era um apóstolo. Calma, não cheguei nesse ponto, mas para dizer que a igreja, à medida do possível, tenta ao máximo
escolher entre os bispos candidatos, vamos falar aqui um nome que a gente usa muito, idôneo. Um candidato idôneo. Vamos usar essa palavra aqui. Acredito que todo mundo entenda. Essa fase, a nunciatura dá ok, chegaram todas as cartas, todos os escrutínios, não tem nada que depõe contra o candidato, manda-se 3 nomes para a Santa Sé. A escolha final é sempre do Papa. De fato, a nomeação, o Papa nomeia, é nomeado bispo. Vejam, o que acontece aqui? Acontece que o Papa escolhe entre esses 3 nomes, um, que vai ser o bispo, dependendo das necessidades pastorais das dioceses. Tem dioceses, às vezes, que ficam vacantes 2, 3 anos. O que é uma diocese vacante? Ela não tem um bispo. E nesse sentido, esse bispo escolhido, depois de que chega do Vaticano, volta para a nunciatura o ok, foi esse o escolhido, o núncio entra em contato com essa pessoa, e é muito interessante, porque essa pessoa ela é comunicada num primeiro momento porque ela é consultada, e ela tem o quê? Um tempo para pensar. Tem um tempo para pensar. Só que essa comunicação é absolutamente sigilosa, ou seja, a pessoa que recebe o telefonema, o padre que recebe o telefonema, ele não pode se comunicar absolutamente com ninguém. Dizem também, eu vou falar aqui dos bastidores, dizem nos bastidores que o número de padres que dizem não é grande. É grande. E o que eu digo? O que ele fala? Ele fala não ao Papa? Não, nós não podemos dizer não ao Papa. Por incrível que pareça, não é não. Você renuncia. Entenderam? É diferente. O padre não pode dizer não ao Papa. Isso não é concebido na nossa teologia, na nossa eclesiologia. Então, ele não podendo dizer não, tá bom, eu fui nomeado, sou bispo, renuncio. Então, é uma renúncia. Então, se diz assim que quem quer ser bispo, o bom que não seja. E tem bons candidatos ao episcopado que não aceitam. Vocês poderiam até me perguntar agora, vocês podiam pensar, mas por que uma pessoa não aceita? Gente, porque é uma missão muito difícil. Ser bispo é uma missão muito difícil, são muitos desafios, mas o bispo é sempre um dom para a igreja, é sempre um dom. Minha eclesiologia tem em alto nível, em alto grau, em consideração pelo lugar do episcopo, do bispo, dentro da própria igreja diocesana. E aqui eu penso que para nós que vivemos agora uma eclesiologia das redes sociais, onde é que nós sabemos que nós temos uma rocha segura? Você sabe que você está seguro. Seguir o bispo. Bispo local, sobretudo o bispo local. Ele vai dizer, olha, igreja, vamos por aqui, sempre em comunhão com o Papa. É muito triste quando acontece que um bispo se mostra arredio ou se rebela, vamos assim dizer, contra o Papa. Isso acontece muito raramente. Acontece, infelizmente. Mas é isso. Se trabalha muito em comunhão entre os bispos que se reúnem nas chamadas conferências episcopais, que são regiões do mundo que criam um certo núcleo de características semelhantes. Por exemplo, aí se torna a conferência episcopal, que ajudam esses bispos que estão em comunhão entre eles e comunhão com a cabeça do colégio apostólico. Quem que é a cabeça do colégio apostólico? O Papa. O Papa é a cabeça do colégio apostólico. Depois do sim, aí vem a fase que é comunicada à igreja, a fase onde se marca a ordenação, a entrada na diocese. Às vezes o padre quer ser ordenado num lugar e ele quer ser... e ele vai para uma outra diocese, às vezes não ordenado na mesma diocese. E eu acredito que, acima de tudo, agora eu falei da operacionalização disso, mas eu acredito uma coisa, que o Espírito Santo acompanha tudo isso. O Espírito Santo acompanha para quê? Para que essas escolhas correspondam à necessidade da igreja. Por quê? Uma má escolha de um episcopo é para a igreja um preço muito alto. O preço é muito alto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que rezar para que tenhamos bons padres e bons bispos, porque os bispos são as colunas. Aquilo que o Papa é para a Igreja Universal é o bispo na igreja local. E nesse sentido, nós precisamos rezar pelas vocações, quando nós rezamos também pela santificação do clero, é para que nós tenhamos, no meio dos padres, candidatos
idôneos para esse ministério, porque é um ministério que a gente precisa. Essa condução, nós não ficamos à mercê das nossas opiniões ou de vídeo de fulano ou de ciclano. É uma pena que muitas pessoas que não tinham proximidade com a igreja começaram a ter proximidade pelos embates das redes sociais. Então ele não tem ideia mais de um bispo, da vivência de uma igreja diocesana, na particularidade daquilo que significa a vivência da igreja diocesana. Então por isso que o bispo local, ele é o grande apóstolo presente. O apóstolo é uma testemunha da ressurreição, é aquele que mantém a comunidade na reta, na verdadeira fé, para que não se desvie, para que não se deixe contaminar pelas ideologias do mundo. Então, a gente precisa amar muito os nossos bispos diocesanos. Precisamos redescobrir a importância que eles têm para a nossa fé. E esse processo de escolha mostra, esse processo é muito sério, porque é muito séria a missão do episcopo dentro da igreja diocesana e corresponsável ao mesmo tempo pela igreja universal, junto com o Papa Francisco, atualmente, né? Que é o Papa, o cabeça, assim chamado, do Colégio Apostólico. Muito bem, Paulo, obrigado pela sua pergunta. Eu espero que de alguma forma a gente tenha conseguido iluminar, tá, a sua pergunta. E nós vamos para o intervalo e já voltamos. Nosso encontro continua para o único bloco. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Olha aí, como prometido, estamos de volta para esse terceiro e último bloco do programa Respostas. E aí, vocês estão gostando? Gostaram das perguntas de hoje? Por acaso era alguma dúvida de vocês também? Muito bem, então nós vamos agora para a terceira pergunta de hoje. Na verdade, aliás, segunda. Pergunta da Verônica, do bairro Serra Azul. Não precisa nem dizer que eu nem vou olhar para o Fábio aqui agora, que eu não sei onde fica o bairro Serra Azul. Mais uma saudação para todos vocês do bairro Serra Azul que estão aí juntos com a gente no programa Resposta. Eu gostei muito da pergunta da Verônica, inclusive a hora que eu tive o contato, que eu recebi a pergunta, eu falei que ótimo, porque mês de setembro, para nós católicos, é o mês da Bíblia, e bem sabemos que também para os nossos irmãos no Senhor separados, vamos assim dizer, é muito importante a Sagrada Escritura, então são perguntas que, de certa forma, nos unem nesse sentido. A pergunta da Verônica é a seguinte: se a Bíblia foi escrita por homens, devemos acreditar e levar ao pé da letra tudo o que está escrito nela? Se a Bíblia foi escrita por homens. Atenção, Verônica, primeira parte da premissa da sua pergunta. Sim, a Sagrada Escritura foi escrita por homens. Por exemplo, os muçulmanos não acreditam que foram homens que escreveram o Alcorão. O livro sagrado dos muçulmanos, eles acreditam que foram anjos que teriam escrito. Posso também ser corrigido, porque nada melhor do que falar do que é um muçulmano do que ele mesmo, que vive a sua religião. Mas nesse sentido, eu diria que para nós dizemos que o autor sagrado é um homem, um ser humano. Aqui nós já vamos ter, na hora de interpretar o texto, nós já precisamos saber em qual contexto, quem é ele, para quem que ele escreve, qual é o período que ele vive, qual é a mentalidade que ele tem, qual é a cultura. São todas perguntas relevantes. Por quê? Porque para nós, cristãos, a Bíblia não foi escrita por anjos. Como nós chamamos esses autores sagrados? Hagiógrafos. É um termo técnico que é usado assim para falar. Hagiógrafos. Mas é também autor sagrado. São todos eles apóstolos com relação ao Novo Testamento? Não. Às vezes, falando do Novo Testamento, esses autores eram espécies de secretários dos apóstolos. Então, para dizer que eram homens. Agora, atenção. Assim como diversas pessoas na Sagrada Escritura agem por inspiração de Deus, como os profetas, como os patriarcas,
como os apóstolos, também os autores sagrados têm uma presença e uma ação própria do Espírito. Como nós chamamos essa ação própria do Espírito? O Espírito age nessas pessoas, inspirando-as. Viu, Verônica? Então, quando a gente fala que foi escrito por homens, o elemento central não é o fato de que tenha sido escrito por homens, mas é o fato de que esses textos, eles gozam de um caráter de inspiração. Ou seja, são reconhecidos eclesialmente, oficialmente, como textos da revelação divina, que Deus revela, o que eles escrevem. Mas o que eles escrevem são influenciados pelo contexto, pela cultura, pela mentalidade dele, para quem eles escrevem, por exemplo, para os destinatários? Absolutamente. Uma coisa é escrever, por exemplo, o Isaías no pré-exílio, outra coisa é quando o autor está no exílio, o exílio babilônico. Como que não vai influenciar o texto? Destruir o templo, levar todo mundo para a Babilônia, o Deus de Israel, cadê? Cadê o templo? Então, as fases históricas influenciam sobre os textos. Sem dúvida alguma, gente, não precisa nem ser. Então é preciso, quando você vai interpretar a Bíblia, ter em vista que os aspectos históricos, culturais, precisam ser levados em conta. Não se tem uma exegese séria que não leve em conta na ciência da interpretação, que nós chamamos de exegese, é a ciência da interpretação bíblica, que não leva em conta o original, o que no contexto queria dizer. Tudo isso é importante, porém isso não é tudo. Tá? Quando a Bíblia, a Igreja Católica fala que é sério o processo de interpretação da Bíblia na igreja, fala que nós temos que passar pelo método histórico-crítico. Os exegetas são cientistas, gente, profundamente sérios, mas não pode ficar só nele, porque qual é o importante que nós temos que procurar no texto, Verônica? O aspecto teológico, o fundamento teológico, ou, melhor dizendo, aquilo que o catecismo chama de verdade da fé. É uma verdade, mas na fé. E o que importa mesmo da Bíblia? Ouvir o que Deus fala nela através dos escritos. Qual é a mensagem de Deus? Qual é o que está sendo revelado? Mas se passa tudo porque Deus escreve certo, mas pelas linhas tortas da história. Se submete a esses processos. E nesse sentido, nós temos a certeza de que esses textos foram reconhecidos pela igreja e chamados canônicos, porque neles foi reconhecida o caráter de inspiração. São textos inspirados, Verônica. E aí o que a gente precisa? A gente precisa não ignorar o fato de que tenha sido escrito por homens, mas não ignorar o fato de que existem elementos específicos desta interpretação. Por quê? Porque o que quer tirar do texto não é verdade científica, no sentido de uma ciência natural ou de uma historiografia. Quer-se tirar dali a verdade da fé revelada. É isso que o exegeta tem que ter como meta final do seu estudo. Não se estuda a Bíblia como se estuda um livro de história. E não se procura na Bíblia, apesar de que o gênero histórico está presente em algumas partes da Bíblia, mas não está presente em toda ela. Porque a Bíblia, esse é um ponto também que a gente precisa no trabalho suado de exegese, fazer um sério trabalho de gêneros literários. Não dá para você interpretar às vezes, no mesmo livro tem 2, 3 gêneros literários. Por exemplo, tem o gênero apocalíptico, já começa sobretudo no livro de Daniel, no Antigo Testamento. O gênero histórico, por exemplo, a história dos patriarcas, que nós estamos lá no início, no Gênesis. Depois temos o gênero histórico, como eu falei, né? O gênero literário. Os gêneros literários eles são vários, então você não pode ver todo o texto a partir de uma leitura científica. Se por ciência nós entendemos história ou as ciências naturais. Não, a preocupação da Bíblia não é essa. Só que nós não podemos ignorar que temos que passar necessariamente por um método histórico crítico, sério, para que nós possamos chegar ao coração da intenção do autor. Nessa intenção nós encontramos a verdade revelada. Então vejam, Verônica, que ninguém que seja um sério exegeta vai levar ao pé da letra a Sagrada Escritura.
Quem é que leva ao pé da letra a Sagrada Escritura? Nós cristãos denominamos fundamentalistas. O fundamentalismo é terrível. Aliás, o Brasil vive uma fase muito fundamentalista da Sagrada Escritura. Perigosíssima. Os muçulmanos, nem todos os muçulmanos têm interpretação fundamentalista da Sagrada Escritura. A ignorância que reina entre nós é a ignorância daqueles que querem fazer que o mundo se enquadre na sua perspectiva ideológica. Mas mesmo no mundo muçulmano, nem todas as interpretações do Alcorão são fundamentalistas. Existem escolas de interpretação. Mas quem quer, Verônica, se você procurar, olha, fazer propaganda aqui agora, se você procurar um livro numa universidade, eu não vou falar nome, né? De uma livraria católica, você vai procurar Interpretação da Bíblia na Igreja. É um documento da Pontifícia Comissão Bíblica. Maravilhoso! Ali você vai perceber que humano e divino estão profundamente entrelaçados no texto sagrado. Mas é sagrado porque é inspirado, Verônica. Assim, nós acreditamos. Isso é uma questão de fé, sim. Eles são textos inspirados. Por isso que a igreja lá no começo fez o quê? A separação. Por que separação? Porque existia uma outra Bíblia escrita. Gente, aqueles livros que não foram colocados dentro da Sagrada Escritura, são vários, são chamados, por exemplo, falamos no programa passado, se eu não me engano, de livros apócrifos, que apócrifos no sentido de não verdadeiro, exatamente, existiam inúmeros outros livros que não foram considerados canônicos. Por quê? Porque não foi reconhecido o grau de inspiração. Tá? O livro sagrado é sagrado porque o autor sagrado gozou de uma ação própria do Espírito. Por isso que muitos santos e muitas pessoas indicam a gente invocar o Espírito Santo antes de ler o texto sagrado, porque ele foi escrito no Espírito. No Espírito, ele deve ser interpretado. Gente, uma coisa que eu falo para vocês, que a interpretação de Bíblia é muito perigosa. Muito perigosa. Pode ficar à mercê de grupos, de ideologias. Por isso, siga a igreja sempre, a igreja oficial. Por quê? Veja o tempo de Jesus. Nós tínhamos uma interpretação da Torá, porque no tempo de Jesus não existia o Novo Testamento. O que existia a Sagrada Escritura do Novo Testamento, do início ali, por um bom tempo, os cristãos não tinham o Novo Testamento, porque ainda não tinham o reconhecimento da canonicidade. Isso levou 30, 40 anos. Qual é a única Bíblia que eles tinham? Eles tinham a Bíblia do Antigo Testamento, a Torá. E o que Jesus, o grupo com o qual Jesus mais se confrontou, foram os exegetas do tempo de Jesus. Quem são os mestres da lei? Os fariseus. Quem são os mestres da lei? Quem são os escribas? Sobretudo os escribas. São intérpretes da Sagrada Escritura. Mas como esse povo interpretava? De modo legalista, de modo fundamentalista. Uma das interpretações que Jesus discordou absolutamente é a questão do sábado. Sábado eles colocaram inúmeras leis, inclusive quantos passos você pode dar no sábado. E não podia ultrapassar aquilo. Aí Jesus confrontava isso. Que dizia, vocês estão lendo a lei pela letra, mas vocês não estão indo ao Espírito. No Espírito que está a intenção de Deus, no Espírito está a intenção de Deus. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Vocês inverteram tudo. Então tem gente que interpreta a Sagrada Escritura no modo farisaico. É perigosíssimo. E qual que é o problema da interpretação bíblica? Porque você usa o nome de um Deus para justificar algo mundano. E veja que peso que tem. Olha, é Deus que quer assim. Por exemplo, eu vejo pessoas justificando a submissão da mulher. Com uma desenvoltura que eu diria vergonhosa. Porque é incapaz de ler a Sagrada Escritura no seu todo. Por quê? O método exegético, um dos princípios do método exegético. Você usa a Escritura para interpretar a Escritura. Usar a Escritura para interpretar a Escritura significa que você tem que confrontar os textos. Por exemplo, vamos levar o pé da letra. Aqui, se o teu olho te faz pecar, tua mão. E você sabe que teve gente na história da igreja, Orígenes, ele pensou, olha, tem algo que me faz pecar. E vocês imaginam o que foi que ele decepou. É isso mesmo que vocês estão pensando. Nunca foi canonizado por causa disso. Foi um homem sério, um homem bom. Mas Orígenes nunca foi canonizado, um grande teólogo lá do início da igreja, porque levou ao pé da letra. E é interessante porque a gente joga
O nosso pecado joga com a interpretação da Bíblia na igreja. É assim, para o outro eu uso uns textos, para mim eu uso outros, né? Para o outro, aqueles textos pesados. Faço aquelas citações do Antigo Testamento. Quando eu quero, sobretudo, por exemplo, desmoralizar um grupo, aí eu uso. Só que daí eu esqueço toda a outra parte da Sagrada Escritura. Então o que nós temos hoje? Leituras ideológicas da Sagrada Escritura. Eu tenho muito medo disso, muito medo. Por quê? Porque, sobretudo quando essas pessoas começam a ter muito poder dentro da sociedade. É perigosa, muito perigoso isso. O cristianismo tem que viver uma autocrítica contínua. Uma autocrítica, toda religião tem que perceber que ela pode ser muito bem usada, porque Satanás ele tenta sempre se parecer de anjo, porque anjo era a natureza dele primeira. O que o diabo fazia antes de ser diabo? O que ele fazia? Era um anjo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações, e a igreja tem métodos rigorosíssimos. E não fica simplesmente todas as interpretações à mercê, né? Nós bem sabemos que o mundo protestante vive uma certa fragmentação. E se nós fôssemos olhar, inclusive o próprio Lutero, em alguns textos, se preocupou com isso. O futuro, o perigo de um esfacelamento, de uma fragmentação. Por quê? De onde nascem as novas denominações? Normalmente como contraponto à interpretação da comunidade anterior. Quase todas as novas denominações surgem o quê? Como discordância da interpretação bíblica. Ou algum aspecto que quer acentuar. Então a gente precisa entender que nessa dinâmica nós temos algumas temos critérios rigorosos para a interpretação da Bíblia. Esse é um ponto muito importante. Nós que estamos no mês da Bíblia agora, não basta a gente interpretar a Bíblia, a gente tem que interpretar a Bíblia com a igreja. Nesse sentido, porque foi a igreja que foi o ambiente vital onde esses textos, sobretudo se nós falamos do Novo Testamento. O Novo Testamento foi todo ele construído e reconhecido no ambiente eclesial. Então, dentro desse ambiente, essa Sagrada Escritura, por ser este um ambiente vital, é onde ela vai encontrar aquelas interpretações mais completas, mais integrais. Interpretações que não vão estar à mercê das correntes dos grupos. Porque tem grupos de interpretação dentro da própria igreja. Então, por quê? Porque a igreja é uma instituição, uma macro-instituição muito grande. Então é óbvio que as tendências estão sempre presentes. Tendências que vão de um laxismo total a um rigorismo absoluto e terrível. Então, essas duas coisas estão sempre se confrontando. Eu digo que a gente tem que estar com o Papa, a gente tem que estar com o magistério, a gente tem que estar com os bispos nesse sentido, porque hoje você vai ouvir tudo e o contrário de tudo. A rocha firme da fé. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, o que tinha feito? Tinha recém proclamado a fé viva e verdadeira. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Muito bem, já me avisaram que infelizmente chegou ao final do nosso encontro. Gente, já estou com saudades, olha aí. Mas a gente deixa a promessa aqui de um reencontro nosso. E eu vou pedir agora, como é de costume, para todos vocês, fiquei sabendo também que tem muitas pessoas pedindo orações aqui na Imaculada, esse tempo, muitos enfermos, muitas pessoas doentes. Gente, vamos trabalhar o físico, mas também nosso espiritual e, sobretudo, também nosso psicológico. Tem muita gente adoecendo, o medo, todas essas consequências dessa pandemia que ainda está por aí. Então, vamos pedir que Deus abençoe de modo especial todos os enfermos, todas as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento. Então, pela intercessão da Imaculada, Maria cheia de graça, intercessora de nós cristãos, Mãe da Igreja, desça sobre cada um de nós, de cada um de vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. O programa Respostas vai ficando por aqui. Continue na programação da nossa TV Imaculada, dessa amada TV. E sábado que vem a gente está de volta, gente. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para